exemplo muito interessante para a gente poder fazer essa diferença no campo prático da coisa, porque a gente tende a confundir esses conceitos. Então, ele fala o seguinte, olha, quando você pensar em publicidade, você pensa no objetivo comercial. Então, a publicidade é onde eu vou expor, exemplo, se eu faço uma prestação de serviço, se eu realizo uma prestação de serviço, se eu tenho um salão de cabeleireiros, eu vou expor o meu salão, então eu vou fazer um comercial na rádio, eu vou fazer um comercial no Instagram, enfim, eu vou fazer com que o meu serviço tenha aí um objeto comercial, que ele tenha uma publicidade através da forma, né, do formato que eu escolher, seja na mídia televisiva, seja numa revista, seja no rádio, enfim. E quando ele fala do exemplo de propaganda, quando ele coloca essa questão de fim ideológico, de fim de ideias, de conceitos, ele diz que propaganda é propagar uma ideia. E aí ele dá o exemplo de propaganda, aí dentro do conceito que é engraçado, propaganda política. Ele fala, olha, para você fazer a diferença, pensa na propaganda política. Porque na propaganda política você vai ter o quê? Os políticos, né, os candidatos, eles estão ali para colocar o quê? Para propagar as suas ideias, para propagar a sua plataforma, para propagar as suas políticas públicas. Então, ele faz essa alusão. E, através desse exemplo dele, a gente consegue fazer aí uma diferença que nos tira esse sinônimo dessas palavras. Então, publicidade é sempre no campo comercial, é a forma que eu tenho de fazer público esse meu produto ou esse meu serviço. E a propaganda é quando eu propago as minhas ideias, é quando eu propago o meu serviço, é quando eu propago qual é o meu produto. E aí é quando a gente for fazer, de repente, quando tiver uma dúvida, pensa na propaganda política, tá? Para fazer aí a alusão entre propaganda e publicidade. Por isso que eu falei que o CDC ele não traz o conceito de propaganda. Ele fala sobre publicidade, mas não de propaganda. Mas que a gente não pode se eximir aqui de falar do conceito técnico de propaganda dentro do campo jurídico, tá bom? Aí eu vou chamar alguém aqui para poder participar e ler para mim o artigo 36 do CDC. Artigo 36. Deixa eu ver quem eu vou chamar aqui. Márcio Pedrada. Você pode ler para mim, por favor, abrir seu microfone e falar, ler o artigo 36, Márcio Pedrada. Boa noite, professor. Artigo 36. A publicidade deve ser veiculada de tal forma que o consumidor, fácil e imediatamente, a identifique como tal. Parágrafo único, pode ler. O fornecedor, na publicidade de seus produtos ou serviços, manterá em seu poder para informação dos legítimos interessados os dados fáticos, técnicos e científicos que dão a sustentação à mensagem. Obrigado, Márcio. Então, quando a gente lê o caput do artigo 36, o CDC ele coloca como um meio de vincular. Vincular o quê? O seu produto ou vincular o seu serviço. Através da publicidade, você expõe a sua propaganda. Você expõe qual é a ideia central do seu produto, qual é a quantidade dele, quais são os benefícios do seu produto, o que ele tem de atrativo. No meio, através da publicidade, você vai divulgar a ideia, por exemplo, do serviço que você presta, ou seja, um salão de beleza, ou seja, de repente, um serviço de contadoria, seja um serviço de corretagem, enfim.
Então, por meio da publicidade, ou seja, por meio do veículo publicitário, você divulga a sua propaganda, você divulga a sua ideia, né? O que tem de sentido no seu produto ou no seu serviço. E aí é que está a grande importância que a gente tem que fazer, antes da gente falar do tipo de publicidade que tem que fazer a diferença entre enganosa e abusiva, é o que a gente tem dentro da publicidade, alguns aspectos normativos que são de competência aí constitucional. Então, uma coisa que eu quero chamar a atenção, no próprio CDC, antes da gente partir para a Constituição, lá no artigo 6º do CDC, quem está com o CDC aberto, acompanha aí comigo, o artigo 6º do CDC, inciso 4. O que vai estar escrito no inciso 4? Olha o que o legislador colocou. A proteção contra a publicidade enganosa e abusiva, olha que interessante. Muito embora o capítulo aí intitulado no inciso 4 do 6º não seja sobre publicidade, seja sobre direitos do consumidor, o próprio inciso já traz essa ideia que a gente vê lá na frente, sobre a questão da publicidade enganosa e abusiva. A proteção contra a publicidade enganosa e abusiva, métodos comerciais, coercitivos ou desleais, bem como contra práticas e cláusulas abusivas ou impostas no fornecimento de produtos e serviços. Então, se vocês quiserem até combinar o artigo 36 com o 6º inciso 4, é interessante. Por quê? Porque a publicidade, ela vai ao encontro da questão do direito à informação. Então, esse consumidor, ele tem que ter o direito à informação sobre exatamente o que é aquele produto que ele está adquirindo, sobre aquele serviço que ele está contratando. Então, essa informação, essa publicidade que eu uso para propagar o meu produto ou o meu serviço, tem que estar dentro de conceitos e de ideários dentro da questão do direito do consumidor. Então, é importante que eu tenha no meu produto todas essas informações. Inclusive, a gente até falou na aula passada, como, por exemplo, a questão pertinente, um produto importado. Então, até eu exemplifiquei, mesmo que você compre um produto da China, né, aquele made in China, aquele produto, mesmo sendo da China, ele tem que vir um rótulo em português. Isso seja para qualquer produto que seja importado. Então, isso são cláusulas que estão aqui no Código de Defesa do Consumidor. Quer ver uma outra coisa? A gente está falando aqui de produto em si, a gente está falando de serviço. Mas uma coisa que está dentro dessa questão da publicidade, da propaganda e também da questão contratual é o formato que a própria legislação exige dentro dessa regra do consumidor. Um contrato que você vai fazer, qualquer contrato, imaginem aí qualquer contrato dentro da relação de consumo, contrato, por exemplo, de escola, do seu filho, de prestação educacional. Esse contrato, ele tem a parte dele, no que tange a formatação, tem os direitos mínimos básicos que você tem que estar de acordo com o Código de Defesa do Consumidor, como, por exemplo, a fonte. A fonte não pode ser menor do que fonte 12. Então, isso é o exemplo de coisas que precisam estar implícitas dentro de um contrato. Então, não é só a questão da publicidade, mas também quando você faz um contrato, porque isso está dentro dessa questão de proteção contratual, tá? E aí, agora eu vou partir lá para a Constituição. Olha como é que é importante a questão da publicidade, e aí a gente vai ver que não é só uma proteção do direito do consumidor, mas uma proteção também constitucional. Então, eu vou chamar a atenção, quem tiver com a Constituição em mãos, abra a Constituição aí, no artigo 220, que vai falar sobre comunicação social, abre no 220, parágrafo 4º. 220, parágrafo 4º. Eu vou pedir alguém para ler para mim. Deixa eu ver aqui. Aldene, pode ler para mim, por favor?
220, parágrafo 4º da Constituição? Alex, você pode ler? Alex Marcolino, você pode ler? Artigo 220, parágrafo 4º. Isso. A propaganda comercial de tabaco, bebidas alcoólicas, agrotóxicos, medicamentos e terapia estará sujeita a restrições legais, nos termos do inciso 2 do parágrafo anterior, e conterá sempre que necessário advertência sobre os malefícios decorrentes de seu uso. Obrigado, Alex. Olha que interessante. Quando a gente fala no CDC, não tem propaganda. Mas a Constituição fala dessa propaganda. Então, muito embora possa parecer sinônimos, a gente fez aqui a alusão entre uma e outra, e o interessante é perceber que a Constituição fala da propaganda como uma forma de publicidade. A propaganda comercial, ou seja, a gente vai entender como um meio, um mecanismo, um instrumento de fazer público esse seu produto, de tabaco, de bebida alcoólica, de agrotóxico, medicamento, terapia, estará sujeita a restrições legais. Por quê? Porque isso é controlado. Então, olha que interessante. Lá no inciso 2 diz o seguinte: estabelecer meios legais que garantam à pessoa, à família, a possibilidade de se defenderem de programas ou programações de rádio e televisão que contrariam o disposto no 221, bem como a propaganda de produtos, práticas e serviços que possam ser nocivos à saúde e ao meio ambiente. Então, quando eu pensar, exemplo, numa propaganda de um cigarro, essa propaganda ela é controlada. Ela precisa ter controle das agências reguladoras e ela precisa ter controle dos órgãos reguladores, tá? E aí a gente tem o CONAR, que é um conselho de regulamentação publicitária, e a gente tem também os outros órgãos de regulamentação. A gente tem, dentro do nosso sistema de publicidade, o que a gente chama de sistema misto. O que é o sistema misto? É o sistema de controle estatal, que vai incluir aí o judiciário, o legislativo e também o executivo dentro da questão administrativa, e também o controle privado, que é esse controle que é do Conselho de Propaganda Publicitária, que é o CONAR. Então, eu vou colocar isso aí para vocês no caderno. Mas o importante é a gente entender que essa proteção, ela não está somente no âmbito infraconstitucional, ela também está no âmbito constitucional. Então, a gente precisa entender que a publicidade, além de ser um direito, ela é algo garantidor do Estado com relação, principalmente, a alguns tipos de produtos. Por quê? Porque esses produtos podem atingir aí a questão da saúde e do meio ambiente. Então, isso entra na proteção constitucional, isso entra na proteção estatal. Então, além da proteção que invade a esfera do Código do Consumidor, também vai ter a esfera constitucional. Então, isso é muito importante a gente entender como algo não só de direito, mas algo de garantia estatal, tá? Então, eu gostaria que vocês anotassem isso. Controle de publicidade. Anotem aí no caderno de vocês. Controle da publicidade. Controle da publicidade. Aí vocês vão colocar o seguinte: adotou-se no Brasil o sistema misto. Adotou-se no Brasil o sistema misto para o controle da publicidade. Vou repetir. Adotou-se no Brasil o sistema misto para o controle da publicidade. Então, o que seria esse controle misto aí? Coloquem aí. Controle estatal, exercido,
pelo Estado juiz, pelo Estado legislativo, pelo Estado juiz, pelo Estado legislativo, e pelo Estado administrativo, pelo Estado juiz, pelo Estado legislativo e pelo Estado administrativo. Esse aí é um conceito, tá, que o Fabrício Bolzan traz, que ele fala o seguinte: o que seria esse sistema aí estatal, esse controle estatal? Através do Estado juiz, dirimindo, né, essas soluções entre os conflitos dentro dessa relação de consumo, o Estado legislativo aplicando, né, ou melhor dizendo, fazendo essas normas dentro dessa relação protetiva do consumidor, e o Estado administrativo com políticas feitas direto ou indiretamente dentro da defesa do consumidor. Então, ele fala sobre esse sistema de controle estatal que inclui essas três esferas, tá? Tanto o Estado juiz, quanto o Estado legislativo, quanto o Estado administrativo. E aí coloquem na outra linha o controle privado. Então, esse controle misto vai se perfazer com o controle estatal e com o controle privado. Dentro do controle privado, vocês vão colocar o seguinte: no controle privado, exercido pelo Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária. Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária. O chamado, coloca entre parênteses, CONAR. C-O-N-A-R. CONAR. Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária. Tá bom? Então, a gente tem esse controle aí da publicidade e no que tange a questão da propaganda desses produtos que o Alex acabou de ler, que está lá no 220, parágrafo 4º. Como, por exemplo, a questão do cigarro. Ok? E aí, dentro dessa questão, vocês vão colocar um subtítulo que são os princípios. Princípios norteadores da publicidade. Princípios norteadores da publicidade. Vou aqui relatar os princípios para que vocês possam colocar aí, tá? Primeiro princípio, letra A, ou número 1, da forma que vocês quiserem identificar aí. Primeiro princípio, princípio da identificação da publicidade. Princípio da identificação da publicidade. Outro princípio, letra B, ou número 2, princípio da transparência da fundamentação publicidade. Princípio da transparência da fundamentação da publicidade. Vou repetir. Princípio da transparência da fundamentação da publicidade. Outro princípio. Princípio da vinculação contratual da publicidade. Princípio da vinculação contratual da publicidade.
Outro princípio. Princípio da veracidade. Princípio da veracidade. Outro princípio. Princípio da não abusividade. Princípio da não abusividade. E, por último, princípio da correção do desvio publicitário. Princípio da correção do desvio publicitário. Vou repetir, princípio da correção do desvio publicitário. Doutores, eu vou repetir todos os princípios, caso alguém tenha se perdido ou não anotou. Princípios que eu vou repetir, que são norteadores da publicidade. Princípio da identificação da publicidade. Princípio da transparência da fundamentação da publicidade. Princípio da vinculação contratual da publicidade. Princípio da veracidade e princípio da não abusividade. E, por último, princípio da correção do desvio publicitário. Todos esses princípios que eu citei são princípios pertinentes à questão da publicidade, à questão da contrapropaganda, que a gente já vai falar, tá? Então, esses princípios, eles estão pertinentes, tanto à publicidade, no que tange enganosa, publicidade abusiva, com relação à contrapropaganda, tudo isso. Então, esses princípios, eles estão inerentes a todas essas temáticas. Eu vou pedir o Alex de novo, para o Alex ler para mim agora o artigo 37, parágrafo 1º. Constituição, professora? Não, é CDC. É ele, então. 37, parágrafo 1º. É enganosa qualquer modalidade de informação ou comunicação de caráter publicitário, inteira ou parcialmente falsa, ou por qualquer outro modo, mesmo por omissão, capaz de induzir em erro o consumidor a respeito da natureza, característica, qualidade, quantidade, propriedades, origem, preço e quaisquer outros dados sobre produtos e serviços. Lê o segundo. É abusiva, dentre outras, a publicidade discriminatória de qualquer natureza, a que incite a violência, explore o medo ou a superstição, se aproveite da deficiência de julgamento e experiência da criança, dê respeito a valores ambientais ou que seja capaz de induzir o consumidor a se comportar de forma prejudicial ou perigosa à sua saúde ou segurança. Obrigada, Alex. Alguém gostaria de me responder qual é a diferença, só pelo que o Alex leu, do caput do artigo 37, parágrafo 1º e 2º, com relação ao que é publicidade, né? Enganosa e o que é publicidade abusiva? Alguém gostaria de responder qual é a diferença entre publicidade enganosa e publicidade abusiva? Dos 45 alunos que estão aqui presentes, alguém quer fazer essa alusão, essa diferença entre uma e outra? Ninguém, gente? Professora, propaganda enganosa é quando se anuncia algum produto
e não é de fato aquilo que está se anunciando. Ou seja, digamos que o produto, que faça-se uma propaganda e diga que o frete é grátis, independentemente do valor. E quando você vai encerrar sua compra, vem lá o valor de um frete. Uma propaganda enganosa, certo? Agora, a propaganda abusiva é quando não se observa esses preceitos desses artigos que foram lidos em relação a medicamentos, cigarro, em relação à propaganda que possa colocar em risco a vida do ser humano, que seja prejudicial à saúde da criança e algo que seja contra o meio ambiente. Basicamente, isso eu entendo. Isso mesmo. Germano, você quer falar alguma coisa? Professora, boa noite. Boa noite. Podemos fazer uma alusão a isso, a uma propaganda política? Aí ela é totalmente enganosa e abusiva. Isso aí está no Código de Defesa do Consumidor, né? É o que, Ana? Aí não está no Código de Defesa do Consumidor, não é o objeto do nosso estudo. Mas, assim, parando para pensar, é um exemplo, assim, bacana para facilitar a compreensão, né? Só para desculpar aí, professora. Mas eu adorei isso, Germano, gostei. E eu posso dizer que está no campo dos dois. É tanto enganosa quanto abusiva. Mas é isso mesmo, gente. É isso que a Luana falou. Quando a gente pensa na publicidade enganosa, ela leva sempre um engano com relação ao produto e serviço, por exemplo, na qualidade, na quantidade. Então, esse engano aí é com relação à sua ideia que você tem, que você gera com relação a essa publicidade. Então, eu mostro uma coisa, ela citou, por exemplo, a questão do frete. Eu aparento uma coisa, só que eu deixo uma nuvem aí enganosa. Quando eu falo, quando a gente sempre, se de repente você fizer alguma, eu estou ainda em dúvida, para você poder ser rápido no seu raciocínio e quiser pensar na diferença, pensa no seguinte: quando a gente falar de publicidade abusiva, é sempre um abuso que leva a uma ilicitude. Então, é um abuso na situação da saúde, é um abuso na situação do psicológico. Então, a publicidade abusiva não precisa você evidenciar com a compra do produto ou com o serviço, contratação de serviço. Não, por si só, ela já gera um abuso que vai estar inserido na saúde, no psicológico, no mental. Então, essa publicidade enganosa é com relação ao engano da ideia que é aquilo que está sendo vinculado. Já a abusiva, não. A abusiva, ela sempre tem um lado ilícito na coisa, tá? Ela já vem com esse teor ilícito. Por quê? Porque ela abusa, ou seja, ela extrapola um campo. E principalmente dentro do campo que vai ter aí a inserção, o foco de pessoas idosas, de crianças. Então, essas propagandas, geralmente, que são abusivas, elas têm o foco desse público. Por quê? Porque, de uma forma generalizada, eles ainda não têm, ou melhor dizendo, né, no caso da criança, ainda não tem esse entendimento todo completo, ele tem um entendimento parcial. Assim como, por exemplo, se a gente pensar na questão do idoso. Então, quando a gente fala da propaganda abusiva, a gente pode falar de tudo que, de uma forma genérica, traz um abuso que leva, que gera aí um abuso na questão da saúde, na questão do psicológico, na questão do mental, tá bom? Oi, Luana, você quer falar alguma coisa? Em relação à questão da propaganda abusiva, a gente pode também, eu acho que a gente pode pensar, não sei se eu estou errada, que é uma abusividade quanto ao conteúdo da própria propaganda. Sim, é isso que eu tô falando. Não precisa, por isso que eu falei, não precisa você adquirir
para você já estar tendo um dano, tá? Esse dano já é próprio no que tange a própria publicidade. Então, quando a gente fala essa própria publicidade, é o próprio conteúdo que está sendo vinculado. Então, o próprio conteúdo, ele já é abusivo. Ele já traz uma carga abusiva. Então, é isso que a gente precisa fazer de ideia, de propaganda enganosa e propaganda abusiva, tá? E, inclusive, a enganosa vai estar dentro de alguns aspectos que vocês conhecem, a questão da casadinha, né, do produto com venda casada. Então, isso, na verdade, é um engano, porque te leva, coloca uma nuvem aí que, na verdade, não é aquilo que você está imaginando que seja. Já a linha do abuso, não. Você já tem uma abusividade no próprio conteúdo, na própria carga de publicidade, tá? Então, isso a gente precisa entender para a gente fazer esses conceitos aí do que é abusivo e do que é enganoso, tá? E aí, dentro do enganoso, a gente tem vários ramos aí. Como que vocês estão acostumados? Exemplo, a gente está na semana, sei lá, aniversário Guanabara, por exemplo. Vamos falar aí o aniversário Guanabara, que está vinculando. Quando a gente fala do aniversário Guanabara, geralmente tem lá as promoções, né? Promoção do arroz não sei da quanta, promoção do sabão em pó, promoção do amaciante. Dentro desses aspectos aí, a gente tem que ficar muito de olho, porque isso pode vir com uma publicidade enganosa. Inclusive dentro dos aspectos de limitadores de produtos, tá? O limitador de produto é algo abusivo? Não. É algo ilícito? Não. Mas ele também tem que ter, por detrás disso, tem que ter aí uma vinculação, tem que ter uma questão de coletividade. Não é que seja proibido você limitar produto, mas essa limitação, ela tem que ter uma fundamentação. A mesma coisa quando a gente fala, exemplo, o preço do produto, você vai comprar, exemplo, você chega numa loja e o preço daquele produto em dinheiro é um valor. O preço daquele produto no cartão é outro valor. Isso pode? Isso é ilícito? Não, isso não é ilícito na prática consumerista. Porém, é obrigatório que o fornecedor coloque por escrito, de forma bem visível ao consumidor, que aquele produto ali em dinheiro é X e no cartão é Y. A mesma coisa quando nós... Hoje em dia ninguém está usando isso, né, gente? Mas é um exemplo. Cheque. Ah, não aceitamos cheque. Não aceitamos cartões. Eles podem fazer isso se tiver a informação, por isso o princípio da informação, bem legível para o consumidor. Se não tiver, ele entra dentro da ilicitude no Código do Consumidor, tá? Então, esses são os exemplos das publicidades. Esses são os exemplos dentro da prática de relação de consumo. A gente tem vários exemplos, tá? Eu só estou citando alguns aqui para que a gente possa fazer a ideia dessas práticas da relação de consumo e trazer para a questão da publicidade enganosa e trazer para a publicidade abusiva, tá? Aí vamos colocar aí um conceito basiquinho aí no nosso caderno com relação a essa publicidade. Então, vocês vão colocar publicidade enganosa, tá? E publicidade abusiva. Publicidade enganosa, coloquem aí. Também podendo ser por comissão com C, hein? Comissão ou omissão. Vamos lá. Na publicidade, por comissão, gente, lembra a diferença entre comissão e omissão? Comissão, com C, comissão, lembra lá dos crimes comissivos próprios, né? Comissão é a ação. E omissão é o que eu deixo de fazer, né? Então, um crime omissivo é aquele que eu deixo de fazer alguma coisa. Eu não pratico o ato, eu deixo de fazer o ato.
Então, quando a gente fala comissão, é a ação. Quando a gente fala a omissão, é o que eu deixo de fazer, o que eu deixo de praticar, o que eu deixo de agir, tá bom? Então, vamos lá. Na publicidade por comissão, enganosa por comissão, na publicidade enganosa por comissão, ou seja, ação, a informação veiculada, é inteira ou parcialmente falsa. É inteira ou parcialmente falsa. E é capaz de induzir um erro, o consumidor, de induzir o erro o consumidor. Já na publicidade enganosa, por omissão, já na publicidade enganosa por omissão, o fornecedor deixa de informar um dado essencial do produto. Um dado essencial do produto. Ou serviço e também é capaz de induzir em erro. Então, na comissão, você deixa uma parte inteira ou uma parte falsa daquele produto ou daquele serviço. Você tem a falsidade na comissão. E na omissão, você deixa de informar, não é que você coloca alguma informação falsa, você deixa de informar alguma coisa essencial com relação àquele produto ou serviço. Na comissão, uma parte ou inteira é falsa. Já na omissão, não. Na omissão, você deixa de informar alguma coisa. Por exemplo, quando a Luana falou da questão do frete, aí foi uma enganosa por omissão. Por quê? Ele deixou de informar que tinha um frete para pagar X. Quando ele age por comissão, a enganosa por comissão, é totalmente falsa
a informação com relação ao produto ou com relação ao serviço, tá? Professora, o exemplo que eu usei foi por comissão, porque na propaganda, o exemplo que eu usei foi que o frete, ele seria grátis, com o valor de qualquer compra. Ah, tá. Para mim, avisava que tinha o frete, mas não dizia o valor do frete. Ah, tá. Dizia que era grátis, mas, na verdade, quando você ia pagar, tinha o valor ali incluso, é isso? Isso, quando fosse finalizar a compra, vinha o Kinder Ovo do valor do frete. Quando finalizasse a compra, é isso? Isso, e na propaganda foi dito que o frete era grátis para todos os produtos. Ah, então independente do valor. Então, nesse caso aí, é por comissão, tá? Porque você tem uma parte que é falsa. Por quê? Porque, na verdade, apesar de que, olha só, apesar de que, gente, se a gente for analisar juridicamente a coisa mesmo, o frete, ele não está fazendo parte da característica do produto, da natureza do produto, tá? Então, nesse caso aí, eu posso até entender que seria por omissão, porque ele não está fazendo uma informação falsa com relação ao produto. Ele está fazendo uma relação falsa com algo que vincule o produto, que é o frete, tá? Então, se a gente for analisar de forma mais incisiva, a gente pode até caracterizar aí por omissão, porque ele não coloca verdadeiramente tudo que está vinculado ao produto. Porque para a gente poder fazer, porque é muito parecido, tá? Mas para a gente poder fazer essa diferença, vamos pensar sempre na questão da natureza do produto. Então, exemplo, vamos supor que eu compre na internet uma bolsa, que eu acho que essa bolsa é de couro. Ele diz que a bolsa é de couro, mas, na verdade, a bolsa é sintética. Então, aí sim é uma enganosa por comissão, uma enganosa por ação. Por quê? Porque é totalmente falsa a característica do produto. A bolsa diz que é de couro, mas na verdade ela é sintética, tá? Então, só para a gente poder fazer uma precisão da característica aí. Então, a gente tem a propaganda, ou melhor dizendo, a publicidade enganosa por comissão e a publicidade enganosa por omissão, ok? Vamos colocar agora a abusiva, publicidade abusiva. Então, a gente vai colocar o seguinte na publicidade abusiva, lembrando que quando, acho que foi o Alex, né, que leu a questão da publicidade abusiva, lá no rol do 37, no parágrafo 2º, é só um rol exemplificativo, tá? Então, a gente vai colocar o seguinte: a publicidade abusiva, dentre outras, ela é discriminatória de qualquer natureza. De qualquer natureza. E aí, doutores, quando a gente fala de qualquer natureza, quando, melhor dizendo, o legislador fala de qualquer natureza, leia-se aí essa discriminação de qualquer natureza. Você pode falar sobre raça, sobre etnia, sobre religião, sobre profissão, todos esses aspectos dentro dessa questão da abusividade, na temática da discriminação de qualquer natureza, está relacionado a isso. Se eu tiver uma publicidade abusiva que tenha aí uma natureza discriminatória com relação à raça, com relação à nacionalidade, com relação à religiosidade, tudo isso entra nessa natureza discriminatória, tá? Então, eu posso falar de todos esses aspectos aí no que diz respeito ao abuso, no que diz respeito à natureza discriminatória, tá? Vírgula, incite violência, medo,
valores ambientais, violência, medo, valores ambientais. E forma prejudicial ou enganosa, prejudicial ou perigosa, à saúde ou à segurança. Prejudicial ou perigosa à saúde ou à segurança. E aí, por fim, a gente vai colocar... Agora, a gente falou, até agora, de publicidade, né? Falamos de propaganda. Vamos falar agora, ao contrário, de contrapropaganda. Coloquem, então, aí. Contrapropaganda. Contrapropaganda. Aí eu vou pedir... Luana, lê para mim o artigo 56 do CDC. 56, inciso 12. E depois, lê o 60, parágrafo 1º. 60, você pode ler o caput e o parágrafo 1º junto. Então, vamos lá. Lê para mim primeiro o 56, inciso 12. E depois o 60, caput e parágrafo 1º. Artigo 56. As infrações das normas de defesa do consumidor ficam sujeitas, conforme o caso, às seguintes sanções administrativas, sem prejuízo das de natureza civil, penal e das definidas em normas específicas. Inciso 12. Imposição de contrapropaganda. Beleza. Agora vai lá para o 60, caput e parágrafo 1º. Artigo 60. A imposição de contrapropaganda será cominada quando o fornecedor incorrer na prática de publicidade enganosa ou abusiva, nos termos do artigo 36 e seus parágrafos, sempre às expensas do infrator. Parágrafo 1º. A contrapropaganda será divulgada pelo responsável da mesma forma, frequência e dimensão e, preferencialmente, no mesmo veículo, local, espaço e horário, de forma capaz de desfazer o malefício da publicidade enganosa ou abusiva. Obrigada, Luana. Então, doutores, nós temos também a contrapropaganda, ou seja, que é um meio, vamos dizer assim, de uma forma de técnica, do fornecedor pedir desculpas sobre aquilo que ele vinculou e que houve um engano ou que houve aí a forma abusiva. E aí a gente pode também dizer que o recall também é uma forma de contrapropaganda. Então, se eu vinculo, por exemplo, vou colocar a vinculação do meu carro. Novo carro X, modelo Y. E esse carro aí, ele tem um defeito, um vício. O que vai acontecer? É obrigatório se fazer uma contrapropaganda. Por quê? Porque precisa se vincular, dar publicidade ao consumidor sobre aquele aspecto ali que levou ao engano, tá? Então, a contrapropaganda é algo que está descrito tanto na questão da relação do direito com o consumidor, tanto no artigo que a Luana leu, na questão que envolve as infrações, quanto também lá na infração penal, se você não fizer essa contrapropaganda, tá? E aí a gente sai do campo da questão civil e entra no campo da infração penal, porque a contrapropaganda, caso você não faça, ela vai incidir aí no ilícito penal, tá? Então, vamos colocar aí
a contrapropaganda. Coloquem aí, contrapropaganda, o nosso subtítulo. Compreendida como uma sanção administrativa, compreendida como uma sanção administrativa, cominada quando o fornecedor incorrer na prática, de publicidade enganosa ou abusiva. De publicidade enganosa ou abusiva. Sempre às expensas do infrator. Sempre às expensas do infrator. Ou seja, da mesma forma que ele colocou essa publicidade em algum veículo, seja na televisão, seja no rádio, seja no jornal, enfim, ele vai ter que fazer essa contrapropaganda. Ele vai ter que fazer a mesma propaganda, só que falando sobre a prática enganosa ou abusiva que foi vinculada. E é ele que vai ter que pagar, tá? Às expensas do infrator. Coloquem um ponto continuativo. Será divulgada pelo responsável da mesma forma, será divulgada pelo responsável da mesma forma, frequência, dimensão e preferencialmente, vejam bem, preferencialmente, tá? Preferencialmente, no mesmo veículo que eu digo, né, gente, de publicidade, no mesmo veículo. Preferencialmente, se foi feito na televisão, na televisão. Se foi feito no rádio, no rádio. Preferencialmente, no mesmo veículo. Espaço e horário. Espaço e horário. Espaço e horário. Capaz de desfazer o malefício, capaz de desfazer o malefício da publicidade enganosa ou abusiva. Capaz de desfazer o malefício da publicidade enganosa ou abusiva. Aí, para a gente fechar essa ideia da questão da contrapropaganda, que ela acaba tendo uma aplicação de sanção administrativa, mas também, se caso não for feita essa contrapropaganda, o fornecedor ele entra dentro de uma infração penal, então ele sai do campo da ilicitude civil e cai no campo da ilicitude penal. Aí eu vou pedir a Luana só para fechar
o artigo 67 do CDC. Leia aí para mim, Luana, por favor. Artigo 67, CDC. Um momentinho, professora. Fazer ou promover publicidade que sabe ou deveria saber ser enganosa ou abusiva. Pena, 60, detenção de 3 meses a 1 ano de multa. 68. Artigo 68. Fazer ou promover publicidade que sabe ou deveria saber ser capaz de induzir o consumidor a se comportar de forma prejudicial ou perigosa à sua saúde ou segurança. Pena, detenção de 6 meses a 2 anos e multa. Ok? Então, doutores, isso é algo muito sério. Quando não se tem essa prática, você vai incorrer nessas questões das infrações penais, né? Então, você tem aí essas penas intituladas dentro do CDC, tá bom? Então, hoje a gente, a aula de hoje é a aula 11, a nossa palavra-chave hoje é publicidade, tá bom? Nossa aula é a aula 11, a nossa palavra-chave é publicidade. Aí a gente fecha a questão da relação de consumo. Na aula que vem, nós vamos fazer uma revisão rápida sobre os principais aspectos que envolvem aí o CDC. E na semana posterior, a gente começa a semana de prova, porque já é Natal na Líder Magazine, né, gente? Já vinculamos a publicidade da Líder Magazine aí, tá bom? Então, quero agradecer aqui a participação de vocês e até a aula que vem, tá bom? Ok? Tá bem, tá bom, professora. Muito obrigada. Boa noite. Fica com Deus. Boa noite, professora. Bom final de semana. Obrigada pela aula. Descanso.